Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da Sua Excelência, a senhora desembargadora Célia Regina Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Pará, e de Sua Excelência, o senhor desembargador Leonardo de Noronha Tavares, diretor-geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará, temos a programação nesta tarde do segundo webinário da jornada Sustentabilidade e o Poder Judiciário. A Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará realiza, nestes meses de setembro e outubro, a jornada Sustentabilidade e Poder Judiciário, com uma série de 5 webinários e transmissão via plataforma online da Escola Judicial do Pará. No último dia 15 de setembro, houve o webinário Panorama da Agenda 2030 no Judiciário, ministrado pela assessora-chefe da Gestão Socioambiental do Superior Tribunal de Justiça, Kathleen Feitosa de Albuquerque Lima, e mediado pela coordenadora do Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça do Pará, Evelise Rodrigues. A Agenda 2030 consiste em uma declaração em um quadro de resultados, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e suas 169 metas, em uma seção sobre meios de implementação e de parcerias globais, bem como de um roteiro para acompanhamento e revisão. Os ODS são o núcleo da agenda e deverão ser alcançados até 2030. Para uma melhor experiência no evento, solicitamos a gentileza de todos e de todas para que mantenham os seus microfones desligados, quando não estiverem fazendo uso da palavra. A organização do evento também pede para informar mais 2 questões. A respeito dos certificados, lembrando que essa programação ela está em andamento, vai até o final do mês de outubro. Os participantes que fizeram a pré-inscrição e que se fazem presentes no webinário de hoje receberão, via e-mail, as orientações para fazer a emissão do comprovante de frequência e o posterior certificado. A Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará também solicita que os participantes preencham o questionário de avaliação e reação sobre o evento. Tal preenchimento permite que os eventos e programações possam ser aprimorados. O link para a avaliação estará disponível no chat durante o evento. Com o tema ODS 12, Consumo Consciente e Sustentável, este segundo webinário será apresentado pela doutora em Sociologia, conselheira do CNJ nos biênios 2017-2019, 2019-2021, e ex-procuradora-geral de Justiça do Estado do Paraná, doutora Maria Tereza Willy Gomes. O webinário será mediado pelo juiz de direito Horácio Neto, juiz da Quarta Vara Criminal de Belém, também respondendo pela Terceira Vara Criminal da Comarca de Belém. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Horácio Neto para fazer as apresentações e as boas-vindas para a nossa convidada. E lembrando que quem quiser participar, enviar perguntas, pode fazê-lo pelo chat, que serão encaminhadas pelo nosso mediador. Doutor Horácio, por favor. O seu microfone, doutor. Boa tarde a todas e todos. É com um enorme prazer e satisfação que a Escola Judicial, o Poder Judiciário do Estado do Pará, recebe a doutora Maria Tereza Willy Gomes para palestrar, para nos brindar com a sua apresentação a respeito de tema de grande relevância para os dias atuais, porque toca imensamente na nossa dignidade, a dignidade humana, né, que é justamente os objetivos do desenvolvimento sustentável, mais especificamente no que diz respeito ao consumo consciente e sustentável, mas sem abrir mão, evidentemente, de todos os demais objetivos que guarnecem e que formam esses objetivos de desenvolvimento sustentável, conhecidos como ODS, que, ao fim e ao cabo, servem como uma espécie de um apelo global para um melhor bem viver de todos nós, né, da comunidade global. Então, sem maiores delongas, eu já passo a palavra de imediato à nossa palestrante e tenho certeza que todos nós seremos agraciados e brindados com uma bela exposição.
Doutora Maria Tereza, a palavra está com a senhora. Muito obrigado pelo seu aceite do convite e pode falar. Muito obrigada, doutor Horácio. Agradeço imensamente o convite, né, recebido do Tribunal de Justiça do Pará e também da Escola Judiciária. É uma honra estar aqui e compartilhar esses momentos aqui de troca de ideias, de experiências e despertar para novas ideias. A intenção neste segundo seminário promovido pela Justiça Paraense é a jornada Sustentabilidade do Poder Judiciário. E a nossa intenção aqui é abordar da Agenda 2030 um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 12, que justamente trata do consumo consciente e sustentável. A estrutura da apresentação, ela rapidamente rememora, né, uma linha do tempo, e aí ela já contextualiza a política de sustentabilidade do Poder Judiciário a partir de algumas normativas do CNJ, e traz algumas reflexões aqui para o amanhã, uma visão do futuro, o que é que nós podemos pensar ou imaginar, né, caminhando com vistas aí ao ano de 2030, que é a Agenda 2030. Bem, quando pensamos no ontem, nós podemos pensar na estrutura do tribunal antes e depois da criação do Conselho Nacional de Justiça. Nós sabemos que antes da criação do CNJ, por força de emenda constitucional na reforma do Judiciário, cada um dos tribunais, né, agia de uma forma e não havia um órgão que pudesse contemplar a reunião dos tribunais, são 91 tribunais, e pensar em uma política judiciária. Então, eu acho que o papel do CNJ é exatamente esse, é um papel de planejamento estratégico, é um papel de articulação e união dos tribunais, visando atingir alguns objetivos que são objetivos comuns em relação aos tribunais. Bem, nesses 4 anos que estive como conselheira do Conselho Nacional de Justiça, eu tive como uma das principais pautas exatamente a iniciativa, né, de institucionalizar o processo de implantação do diálogo entre o Poder Judiciário e a Agenda 2030 da ONU. Todo esse trabalho ele está disponível no site do CNJ, no espaço Agenda 2030, e ali tem várias publicações. Nós temos lá cerca de quase 30 relatórios publicados referentes a diversas experiências, né, que foram sendo desenvolvidas ao longo desses 4 anos, seja para a criação do Comitê Interinstitucional, a comissão permanente no plenário da Agenda 2030, a Meta 9, a criação da Meta 9, os laboratórios de inovação, enfim, tem uma série de ações que ali foram desenvolvidas, mas que não é esse o propósito desta fala. O propósito desta fala, ele se propõe a dialogar um pouco como relacionar as políticas judiciárias, em especial as políticas judiciárias de sustentabilidade, relacionadas ao ODS 12 com a Agenda 2030. Bem, o meu primeiro passo aqui, o meu primeiro desafio é fazer uma leitura do ODS 12. O ODS 12, ele é organizado aqui através de 8 metas e inúmeros indicadores. O que é a meta e o que é o indicador. A meta é o que pretendemos atingir até o ano de 2030. E o indicador é como vamos medir se estamos ou não conseguindo atingir essa meta. Bem, eu quero destacar aqui 4 metas que estão expressas ali no ODS 12, que trata do consumo e produção responsáveis, e uma delas que é a meta 12.5. Essas metas todas, elas estão disponíveis também no site do Conselho Nacional de Justiça,
na revista do primeiro encontro ibero-americano sobre a Agenda 2030. Ali vocês encontram, né, os 17 ODS com todas as metas e todos os indicadores. São 169 metas e 231 indicadores. Aqui eu selecionei 4 metas que são do ODS 12. E ele diz ali, na meta 12.5, até 2030, reduzir a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. Qual que é o indicador? O indicador de medida é a taxa de reciclagem por toneladas. É assim que eu vou medir, então, se estou conseguindo ou não reduzir a geração de resíduos nas unidades judiciais. A outra meta, 12.6, ela trata de incentivar práticas sustentáveis e integrar informações de sustentabilidade em seus ciclos de relatórios. Como é que eu vou medir se os tribunais estão ou não informando, né, de forma adequada o que está acontecendo, através da publicação de relatórios. Bem, a meta 12.7, promover práticas de compras públicas sustentáveis de acordo com políticas e prioridades nacionais. Isso se aplica, né, a toda a administração pública, não só ao Poder Judiciário, é uma meta global e também não se aplica apenas ao Brasil, mas a 197 países. E como é que eu vou medir isso? Eu vou medir através de um indicador. O indicador é o de implementar planos de ação para contratos públicos sustentáveis. E aqui, quando eu falo de plano de ação, isso me remete à ideia de um plano de ação 5W2H. Eu tenho que responder 7 perguntas. O que, por quê, quem, quando, como, onde e quanto custa. E isso é um plano de ação. A meta 12.8, ela diz respeito, então, a até 2030, garantir que as pessoas tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. Como é que eu vou medir isso? Eu vou medir a partir da educação para a cidadania global, educação para o desenvolvimento sustentável, incluindo a educação sobre mudança climática, e como é que isso hoje está inserido, seja nas políticas judiciárias, nas políticas públicas, nos currículos escolares, na educação de professores, na educação de alunos. E nós sabemos muito bem que essa questão da educação para o meio ambiente, agora, mais recentemente, a educação para a questão das mudanças climáticas, elas são extremamente importantes. E muitas vezes ainda não fazem parte, como disciplina obrigatória, dos currículos, seja na formação de alunos, seja na formação de professores. Bem, focando então aqui nessas 4 metas, como é que a gente relaciona essas 4 metas com as resoluções do CNJ? Quando eu trato de resíduos e falo de medir em toneladas os resíduos que estão sendo produzidos, resíduos referente a papel, plástico, enfim, como é que eu faço isso? Isso já me remete, doutor Horácio, lá à resolução do CNJ, número 201, do ano de 2015, que começou a cuidar dos planos de logística sustentável, PLS, né? E a partir daí, então, os tribunais passaram por um processo interessante, né, de mostrar os seus números, mostrar os seus dados, né, o quanto estavam conseguindo reduzir de resíduos, enfim, e o CNJ concentra esses dados e tem um painel de BI aí sobre os planos de logística sustentável, mostrando como está a situação de cada um dos tribunais. Esse é o papel do CNJ, né, de consolidação das informações, a partir daquilo que os tribunais remetem. A segunda meta ali, que diz respeito a informações de sustentabilidade, que são medidas por meio de relatórios, nós temos recentemente aqui uma resolução, que é a resolução número 333, ela é de 2020, logo no início da gestão do ministro Fux, até foi de minha autoria essa resolução, e que ela trata da estatística. O que ela diz? Ela diz que cada tribunal, no seu portal inicial, deve ter um item ali, estatística. E nesse item estatística, ele deve mostrar os seus relatórios estatísticos, em especial em relação não só à atividade lei, mas à atividade fim, número de processos relacionados a determinados temas, por exemplo, crimes ambientais, ações civis públicas relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade,
São estatísticas, né, que cada tribunal tem, e já por essa resolução, elas estão ou estarão integradas aos ODS da Agenda 2030. Por quê? Porque nós trabalhamos com as tabelas processuais unificadas e fizemos uma indexação ali nos assuntos das tabelas processuais unificadas aos ODS. Cada assunto corresponde ao ODS X ao ODS Y. Bem, a terceira meta, estamos falando aqui de compras públicas. Como é que nós vamos medir essa questão de compras públicas? De acordo com o indicador da Agenda 2030, nós vamos medir por meio de planos de ação. Entra aqui, em relação a essa política de sustentabilidade, uma resolução aprovada pelo CNJ, que é a resolução número 347 do ano de 2020, que institui a política de governança de contratações. Essa resolução ela entra em vigor em outubro deste ano e trata da questão das compras públicas, inclusive da questão das compras públicas compartilhadas, da importância também de mostrar qual tribunal está comprando o quê, né, para que os tribunais entre si formem uma rede e facilitem as suas compras compartilhadas de bens e serviços. Muito bem. Aí, quando eu passo para aquele outro item que fala da meta de que as pessoas precisam estar informadas e conscientes a respeito e também, né, em relação aos estilos de vida de acordo com a natureza, como é que eu vou medir isso? Eu vou medir através de capacitação, cursos de capacitação para capacitar as pessoas em relação, né, a toda essa política de sustentabilidade, em relação às normas legais, em relação a como elaborar um plano de ação, como elaborar determinados planos. O que nós temos de novo aqui na Resolução 400 do ano de 2021? Nova política de sustentabilidade. É esse o tema, então, da Resolução número 400. E ela institui a política de contratações. Ou seja, ela é como se fosse assim um guarda-chuva, né? Ela abarca as resoluções anteriores e ela dá uma visão geral da política de sustentabilidade no Poder Judiciário, contemplando as resoluções anteriores. Permite a contratação compartilhada de bens e serviços, ela traz algo novo, uma inovação muito importante aqui. Ela diz que até 2030 os tribunais deverão ter um plano de compensação ambiental. E aí é que entra essa questão. O que é esse plano de compensação ambiental? Então, os tribunais terão de 2021 até 2030 tempo para pensar, criar, medir, verificar a importância de, eventualmente, mudar a própria cultura, né, no Poder Judiciário em relação à importância de novos estilos de vida em relação à proteção da natureza, em relação à proteção do ambiente de trabalho. Bem, olhando então agora um pouco para o futuro e vendo que a política de sustentabilidade, a política judiciária de sustentabilidade, via CNJ, ela está então ancorada naqueles atos normativos, nós vemos aqui a necessidade de ter até 2030, por parte dos tribunais, um plano de compensação ambiental. O que é esse plano de compensação ambiental? Aí começam as dúvidas. Quando eu vou fazer um plano de compensação ambiental, a primeira coisa que eu tenho que pensar em relação a uma unidade judiciária, seja em relação ao tribunal, seja em relação a cada uma das comarcas, enfim, o que é que gera emissão de gases de efeito estufa nas ações do judiciário? Então, vamos pensar não apenas na atividade meio, atividade administrativa, mas vamos pensar também na atividade fim, olhando sempre a realidade do município. E quando eu olho a atividade fim, por exemplo, já me vem à mente aqui, e esse documento é um documento extremamente importante, que é o 4º Inventário Nacional de Emissão de Gases de Efeito Estufa, produzido pelo Brasil, disponível na íntegra na internet aí, que é a comunicação que o Brasil faz ao UNFCCC, da Organização das Nações Unidas. E por ali você verifica que tem 5 setores de emissão de gases de efeito estufa. Então, e ali quantificado, tem uma planilha ali no final que quantifica isso. Quanto emite em razão da questão da energia, a questão dos transportes, a questão das indústrias, né, de determinadas atividades,
e quanto não emite e quanto estoca de carbono em relação à questão das florestas, por exemplo. Então, essa geração de emissão, eu preciso compreender a partir dessa análise. O que é que gera emissão de gás de efeito estufa? Então, quando o doutor Horácio, por exemplo, né, juiz criminal, se depara lá com uma ação penal por desmatamento, esse desmatamento em que teve incêndio, esse incêndio lhe causou emissão de gás de efeito estufa. Então, aí é a atividade fim e ela gera emissão de gás de efeito estufa. Em que município ocorreu? Quantos hectares foram queimados? Como é que eu vou medir esse impacto? Entra um outro conceito novo aí também, do Código Florestal, que diz respeito ao inventário florestal, que ele justamente é feito para saber quanto tem de floresta, quanto queimou, quanto não queimou, e como é que eu vou reduzir ou neutralizar esse impacto? Como é que eu vou medir o crédito de carbono florestal por meio do inventário florestal, cujas diretrizes são feitas pelo Serviço Florestal Brasileiro? Então, eu começo a me deparar com alguns conceitos que até agora talvez eu não tenha me deparado. A emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, em razão do combustível fóssil dos veículos, né? Hoje nós estamos trabalhando remotamente, mas se estivéssemos trabalhando presencialmente, qual é o impacto do combustível no transporte até o trabalho? Qual é o impacto do combustível do avião nessas viagens que eventualmente podem ser evitadas pelo meio virtual? Enfim, tudo isso é algo novo, é algo que precisa ser pensado até 2030, é algo que precisa ser medido. Existem técnicas para isso, né? E são técnicas que gradativamente elas precisam ser compreendidas. O plano de compensação ambiental, se nós formos buscar aqui um paralelo, não necessariamente para aquilo que o judiciário vai trazer no seu plano de compensação ambiental, mas um paralelo daquilo que já existe na legislação brasileira, nós vamos ver que o plano de compensação ambiental ele é um instrumento legal e normativo para que as unidades por município, quando me refiro a unidades, são as empresas, são as unidades judiciárias, enfim, minimizem os impactos que podem ser causados ao meio ambiente ou impactar na mudança climática. O princípio que a gente adota aqui é o do poluidor pagador, indenização perante a natureza. Então, aquele que utiliza recursos naturais compensa recursos para o ambiente, como uma forma de precaução do dano ambiental. O plano de compensação ambiental, não me refiro aqui diretamente à questão dos tribunais, eu estou fazendo um paralelo, estou fazendo um deparo, né? Na legislação, o plano de compensação ambiental ele foi instituído pelo artigo 36 da lei que trata do Sistema Nacional de Proteção às Unidades de Conservação, SNUC. Pelo artigo 36, uma das finalidades do plano de compensação ambiental é apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do grupo Proteção Integral. O que você está vislumbrando aqui? A proteção da área verde, a proteção das reservas, a proteção das nascentes, a proteção daqueles diversos tipos de unidade de conservação. Essa proteção das unidades de conservação, ela acabou sendo regulamentada pelo Decreto 4.340, que é um importante instrumento para fortalecer as unidades de conservação. Agora, vamos imaginar que no tribunal, eu comece a verificar, pelo plano de compensação ambiental, se o tribunal conseguiu ou não reduzir o seu impacto, né, de energia elétrica transformando em energia solar. Se ele reduziu o seu consumo de papel, mas mesmo assim ainda pode estar sendo necessário cortar árvores para a produção do papel. A quantidade de combustível fóssil, quantidade de transporte, enfim, cada tribunal tem a sua realidade, né? Mas vamos imaginar que lá no final o tribunal ele ainda seja um emissor de gás de efeito estufa, que ele não consiga chegar a esse carbono zero, ele ainda emite alguma coisa.
Bem, se ele emite alguma coisa, então ele precisa compensar. Como é que ele vai compensar? Ele vai compensar aquilo que ele emite, pensando na compensação ambiental, seja em relação à atividade meio, seja em relação à atividade fim. A atividade fim daquelas ações civis públicas, daquelas ações criminais por crimes ambientais, em que o poluidor se aplica a ele o princípio do poluidor pagador. Bem, então quando a gente fala do plano de compensação ambiental, começo a pensar, mas se o tribunal tiver que pensar em compensar alguma coisa da sua emissão de gás de efeito estufa, onde é que ele vai aplicar esses recursos? Como que ele vai aplicar? Quando o juiz começa a pensar em acordo de não persecução civil, acordo de não persecução penal nos crimes ambientais e fixar valor para o dano climático, nós temos hoje a primeira ação civil pública que pede a fixação de valores do dano climático. Não é só cortar a árvore leva quanto tempo para se recompor? 15 anos, 20 anos? Nesse período, quanto que essa árvore deixou de recepcionar carbono e emitir oxigênio no ar? Porque nós sabemos que as maiores fontes de estoque de carbono são as árvores, são as florestas. Esse tipo de dano climático é algo ainda bastante novo na nossa legislação e, por isso, é necessário pensar, mas onde é que nós, então, se o tribunal identifica que ele ainda emite gases de efeito estufa, onde é que ele poderia investir? Onde é que ele poderia, de alguma forma, contribuir, né, para a melhoria da situação local, da situação do município? Ou o juiz, para onde é que vão esses recursos, né? Então, esses recursos, eles são destinados para, de acordo com o decreto 4.340, para regularização fundiária e demarcação de terras. Então, imaginem que naquele município tem, sei lá, favelas, tem habitações precárias que precisariam ter regularização fundiária. Demarcação de terras para efetivamente saber quanto tem ali de floresta, que estoque de carbono é esse. Elaboração e implantação de plano de manejo, aquisição de bens e serviços necessários à proteção e gestão da unidade de conservação. Ou seja, estudos para criar nova unidade de conservação. Pense no seu município, pense na realidade do seu município. Quantas unidades de conservação tem no seu município? Será que é o caso de criar uma nova unidade de conservação, uma área verde, seja ela urbana, seja ela rural? De que forma seria possível aos tribunais contribuir com o plantio de árvores, com a proteção das nascentes? Que tipo de pesquisa poderia ser feita de educação ambiental para valorizar a proteção dessas unidades de conservação por município? Nós estamos, então, falando de florestas públicas, de proteção de florestas públicas e privadas. Nós estamos falando de unidades de conservação em cada um dos municípios com base no Código Florestal, com base na lei que trata da gestão de florestas públicas, com base na lei que trata do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E eu digo e insisto sempre que o maior desafio da Agenda 2030 está em aplicar as metas e indicadores da agenda no município. O problema não é saber como acontece no estado, não é saber como acontece num conjunto de municípios, às vezes uma comarca tem vários municípios, é saber como acontece naquele município, na menor desagregação possível, qual foi o impacto naquela localidade. Esse é o maior desafio da Agenda 2030. Então, nas unidades de conservação, sejam elas de proteção integral, sejam elas de uso sustentável, quando eu falo de unidades de conservação, estou falando do quê? Estou falando de parques nacionais, de estação ecológica, de reserva de fauna, de floresta natural. Muito bem. E aí, vejam bem, quando a gente está falando de um dano em relação ao consumo, né, a gente precisa reduzir o consumo e o dano que ele produz no meio ambiente, seja em relação à atividade de meio, seja em relação à atividade de fim. Eu tenho dano que é reversível e eu tenho dano que é irreversível. E esses danos irreversíveis, que são aqueles que causam a perda da biodiversidade, eles não são passíveis de mitigação. E tenho também os danos climáticos, que
nós estamos ainda embrionariamente falando no Poder Judiciário sobre dano climático, como medir o dano climático, como fixar o dano climático. O que é o dano climático? O dano climático é um dos maiores problemas que nós temos pela frente. Da mesma maneira que temos hoje a pandemia, nós temos a emergência climática, que será, já está sendo, mas será, sem dúvida alguma, a pauta principal de preocupações de todos os países, inclusive o Brasil. E o Brasil tem um cenário muito positivo para tentar mitigar esses efeitos climáticos, porque ele possui a maior floresta tropical do mundo. E o Pará é um estado que possui uma área verde muito grande que precisa ser protegida. O estado do Pará é um estado que demanda uma atenção muito especial. Então, vejam, como é que eu posso pensar, então, no tipo de dano que acontece? Se eu penso ali na unidade judiciária, eu penso a quantidade de papel, por exemplo. Se é papel, é uso de árvore, né? Então, eu estou conseguindo diminuir a quantidade de papel ou não estou? Enfim, eu posso destinar recursos, eventualmente, daquilo que eu não consigo diminuir e continuo causando algum tipo de dano ambiental. Eu posso pensar em alguma forma criar ou manter unidades de conservação. É lógico que não é o judiciário que vai fazer isso, mas o judiciário pode, no laboratório de inovação, conversar com outros atores do município para saber quais são as unidades de conservação que existem no município. De que forma o judiciário pode plantar numa ação conjunta, estimular o plantio de árvores numa unidade de conservação, numa área de APP. O que o tribunal pode fazer para converter a energia elétrica em parque de energia solar? Como é que pode reduzir as despesas com transporte, a pegada de carbono pelo uso de combustíveis fósseis? Água e saneamento. Qual é a quantidade de resíduos que isso está gerando, principalmente a questão do saneamento? Que tipo de política de saneamento tem no município? Em relação aos crimes ambientais, analisar as ações penais e as ações civis com um nível maior de detalhamento, de pesquisa empírica, olhando o processo por processo, qual é a área atingida? Que tipo de recuperação aconteceu? Que plano de recuperação é esse? Olhando por município e não olhando o Estado como um todo. Não é a soma de tudo que acontece no Estado, é olhando sempre para o município. Então, a atenção sempre está, foco no município. Recentemente, o CNJ e o CNMP aprovaram, através de resolução conjunta, uma resolução que trata do Ciremijude. O que é o Ciremijude? O Ciremijude é uma das principais ferramentas hoje de política judiciária do meio ambiente no CNJ e no CNMP, que diz que a partir de determinada data, quando do ajuizamento das ações, os autores das ações precisam colocar ali as coordenadas georreferenciadas. Por quê? Porque o judiciário, quando ele organiza o número único do processo nas ações penais e nas ações civis públicas, ele tem um número bem extenso. Esse número, inclusive, ele vem ali fruto da resolução número 65 do CNJ, uma resolução antiga, que fala do número único. Até então, nós não tínhamos um número único no Poder Judiciário. Essa resolução diz, a partir de agora, todos os tribunais vão adotar o mesmo critério de número único para chegar num algoritmo de segurança. Só que esse número único do processo, e cada número ali tem a sua explicação, é o ano do processo, é a unidade judiciária, é isso, é aquilo. Esse número único do processo, ele não traz a indexação do número, por exemplo, que o IBGE usa para fazer a classificação do município. Então, se eu perguntar quantos crimes ambientais tem no município X do Pará, eu não sei. Eu sei quantos crimes ambientais tem na comarca tal, que muitas vezes tem vários municípios. Mas naquele município eu não consigo fazer a desagregação. Então, uma das sugestões, talvez, é que no momento do ajuizamento das ações, que as partes pudessem preencher o código do IBGE, se acrescentaria lá mais 3 ou 4 dígitos no número único, de uma forma já automatizada, e saberíamos, então, a partir daqui,
quanto os crimes ambientais ou quanto os ilícitos, né, civis acontecem, de natureza ambiental, acontecem naquele município. Bem, então, município. O que eu tenho que olhar para o município? Eu tenho que olhar as unidades de conservação municipais. Quantas unidades de conservação tem no meu município? Não sei. Quantas unidades de conservação tem nos municípios vizinhos? Não sei. As unidades de conservação municipais, elas podem trazer recursos financeiros, como é o caso dos municípios inseridos em estados com ICMS ecológico, que recebem aportes de recursos. Num determinado momento em que isso foi medido, as unidades de conservação responderam por 44% do total do ICMS ecológico dos municípios em 3 estados brasileiros. Nós estamos hoje vivendo um período gravíssimo de pandemia, que acho que ninguém imaginou viver um período assim, e estamos também enfrentando uma crise muito grande de emergência climática que só vai se agravar, seja para 2030, seja para 2050, seja para 2100. O que a gente já percebe é que o aumento da temperatura global está trazendo uma série de problemas, ou é escassez de água, ou é excesso de água, ou é seca e a seca resulta em falta de alimentos, ou é escassez, ou são as enchentes que também causam uma série de problemas, sem contar uma série de outros problemas que podem advir daí. Se a pandemia veio de um vírus, destruir florestas e destruir o meio ambiente, a biodiversidade, também pode fazer com que outras zoonoses apareçam, daquelas mais desconhecidas, daquelas mais inimagináveis. E nós podemos correr o risco de novamente ver problemas dessa magnitude da pandemia que estamos vivendo em um período futuro. Por isso nós temos que proteger a vida. Nós temos que repensar o direito fundamental à vida e a forma de nos proteger de futuras zoonoses, diminuindo a destruição da natureza, e é essencial que cada um pense no locus onde vive, no município onde vive, e dentro do seu município, como proteger cada unidade de conservação ou criar uma unidade de conservação de acordo com a legislação. Nascentes são fundamentais, são protegidas pelas florestas. Por que nós precisamos das nascentes? A gente está vendo a crise hídrica. As unidades de conservação, os ecossistemas, a biodiversidade, tudo isso em conjunto, né, esses elementos ajudam a regular as doenças, dificultam a disseminação rápida de patógenos desconhecidos e, sobretudo, protegem a vida, que é um direito fundamental. E, como dito pelo Dr. Horácio no início, nós estamos aqui a proteger a dignidade da pessoa humana. Bem, caminhando então já para o encerramento aqui, nós estamos então falando do quê? Do ODS 12, que trata do consumo responsável, do ODS 13, que trata do clima, do ODS 14 e 15, Vida na Água, Vida na Terra, e do ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Então, o que nós precisamos pensar? Nós precisamos pensar que nós temos de 2021 até 2030 para pensar num plano de compensação ambiental. Se as unidades judiciárias estão emitindo gás de efeito estufa, elas precisam de alguma forma medir quanto estão emitindo e saber como é que elas vão compensar. E qual é a melhor forma de compensação? Plantio de árvores, manutenção de áreas verdes, unidades de conservação, proteção do verde, seja em áreas urbanas, seja em áreas rurais. E no momento em que a gente mede as florestas, é que a gente sabe qual é o estoque de carbono. E nós sabemos também que o Brasil perde muito hoje, financeiramente, porque sequer consegue ter um valor econômico dessas florestas para estimular cada vez mais a proteção de áreas de APP, de reserva legal, de extra-reserva, de unidades de conservação. E eu acho que isso tudo passa também por uma conscientização e um diálogo mais profundo em relação ao próprio Poder Judiciário, né? A começar da atividade meio, mas se estendendo para a atividade fim, um olhar ampliado em relação a esse viés da política de sustentabilidade. Bem, então, as unidades de conservação dos municípios são espaços vitais e com potencial para evitar ou diminuir desastres naturais,
como enchentes, manter a qualidade do ar que respiramos, o uso do solo e a proteção de recursos hídricos. Além do que, fomentam atividades ligadas ao turismo ecológico. Nós podemos pensar em trilhas que unem as unidades de conservação entre um e outro município e promover a educação ambiental. E aqui vem para a reflexão: quantas unidades de conservação tem no seu município? Como se conectam essas unidades de conservação com os municípios vizinhos, como se fosse uma trilha de turismo que liga uma unidade com outra? Quantos hectares de degradação ambiental ou desmatamento foram identificados em seu município de acordo com os dados estatísticos? Como indexar as imagens de satélite com o ponto de ignição do fogo, onde começou o fogo, onde começou o incêndio, onde começou esse incêndio da floresta, com aqueles proprietários da terra, por meio da rede do Poder Judiciário. Quem identifica os proprietários da terra? Não me basta a imagem geoespacial. Pela imagem geoespacial, eu chego no mesmo dia nas coordenadas georreferenciadas de onde começou o ponto de ignição do fogo, por onde ele se propagou. Mas eu só sei quem é o proprietário dessa terra onde a imagem foi georreferenciada quando os cartórios de registro de imóveis contribuem para essa identificação imediata. E aí sim, teremos condições de ter uma resposta mais rápida. Quantos processos criminais ou ações civis públicas no judiciário aportaram no judiciário, se é que aportaram, e muitas vezes sequer aportaram no judiciário? Quantas estão tramitando? Qual é o impacto dessas decisões em relação à compensação ambiental? Bem, pensando um pouco numa visão de futuro, queria deixar aqui como conclusão uma sugestão. Como nós estamos falando do plano de ação de compensação ambiental para 2030, nós ainda estamos em 2021, temos muito que trilhar até 2030, e esse é um processo de construção e é um processo de aprendizado. Gostaria de deixar aqui ao Tribunal de Justiça do Pará e à Escola Judiciária uma ideia. Quem sabe discutir com os outros tribunais estaduais e pensar para este ano em uma nova meta nacional, mas uma nova meta nacional que não tenha a ver necessariamente com a atividade fim daquilo que o juiz tem que julgar. Não significa medir o que o juiz vai julgar, mas sim criar os indicadores de sustentabilidade do plano de ação de compensação ambiental para que seja implementado até 2030 por unidade judiciária. Ou seja, dar início a esse processo, iniciar o processo de criação dos indicadores de sustentabilidade do plano de compensação ambiental. Como? Pensando, dialogando com os atores locais, fazendo os laboratórios, trabalhando com a Meta 9, pensando em, assim como hoje já se faz algum edital de chamamento público para criação e melhoria de parques municipais, urbanos ou rurais, um edital para apresentação de ideias, para um brainstorm, para pensar como é que nós podemos melhorar a realidade municipal. Então, nós temos que pensar não apenas na unidade judiciária, no ambiente de trabalho, naquilo que nós podemos reduzir de emissão de gases de efeito estufa, naquilo que nós podemos mitigar o impacto à natureza, medir esse impacto e transformar isso em algo que seja bom para o município, unindo esforços no ambiente local. Bem, acho que era essa a ideia central que eu gostaria de trazer quando falo do ABS 12 e da necessidade de pensarmos em consumo consciente e responsável. E quero agradecer imensamente pelo convite, pela oportunidade e pelo espaço de estarmos aqui juntos, tentando pensar em algumas alternativas para o futuro, com base na Agenda 2030, pensando em como é que os tribunais, sejam as unidades judiciárias, seja atividade meio, seja atividade fim, como é que a gente converge os nossos esforços para efetivamente pensar no plano de compensação ambiental. O plano de compensação ambiental, se fosse algo matemático, seria o positivo e o negativo. Onde é que eu estou emitindo, como é que eu posso compensar? Onde eu estou emitindo? Quero reduzir a minha emissão. E onde é que eu posso compensar? Eu posso compensar protegendo as unidades de conservação, protegendo as áreas verdes, plantando árvores
e incentivando o estoque de carbono. E também, de acordo com o princípio da precaução, prevenindo os crimes ambientais, né, que estão aí a preocupar muito o nosso país. Enfim, tem várias ideias, várias experiências que né, estão sendo desenvolvidas, essa mesmo da imagem de satélite em tempo real, diariamente, passando por determinada área, mostrando onde foi que começou o ponto de ignição do fogo. E aí a conexão com os cartórios de imóveis para saber de quem é essa propriedade, para que seja feita uma notificação imediata, para no dia seguinte explicar como é que começou esse fogo ali naquela propriedade. Talvez isso não seja o papel do judiciário, mas sim de outras instituições. Mas o judiciário pode dizer, olha, tem imagem de satélite, pegou fogo, proprietário é X, mas o judiciário não tem processo sobre isso. Então, essas estatísticas também são importantes. Esse diálogo é importante, né? Começar a pensar no princípio da precaução, que é um princípio previsto hoje até por força de emenda constitucional, seja no Acordo de Paris, seja na política, né? Na política nacional de proteção do clima. Enfim, acho que eram essas as nossas considerações. E desde logo agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui e colocar à disposição. Obrigado aí a doutora Maria Tereza Willi Gomes. Eu já vou passar a palavra para o doutor Horácio conduzir a questão das perguntas, né, as indagações feitas aí para a convidada do webinário de hoje à tarde, mas antes eu vou registrar aqui as cidades que estão participando, que fizeram o seu registro aqui no chat. Aqui no estado do Pará temos a cidade de Belém, na capital do Pará, Castanhal, Paraopebas e Cametá. De outros estados, de outras unidades federativas brasileiras, temos Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Também quero fazer 2 lembretes, né, em relação à parte mais administrativa aí para os participantes, sobre os certificados. Os participantes que fizeram a pré-inscrição e que se fazem presentes no webinário de hoje, eles vão receber via e-mail as orientações para fazer a emissão do comprovante de frequência, né? Alguns precisam para efeito de atividades complementares, né? Meio acadêmico. E o outro aviso é sobre o questionário de reação à avaliação, né? Então, para que a Escola Judicial do Estado do Pará possa continuar, do Poder Judiciário do Pará, possa continuar se aprimorando, buscando melhorar cada vez mais a programação e a estrutura dos eventos. Se você puder, quem estiver acompanhando, quem puder responder o questionário e trazer essas sugestões, com certeza elas serão muito bem-vindas. Repasso a palavra aqui para o doutor Horácio para que conduza as questões para a nossa convidada. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de parabenizar a exposição da doutora Maria Tereza, de fato uma aula brilhante, de um tema relevantíssimo, como eu falei antes, logo no início. É um tema que, volto a dizer, toca a todos nós, toca a nossa dignidade humana, toca aquilo que a gente costuma dizer, que é o bem viver, nosso bem viver, né? Que passa por tudo isso, passa pela questão da água, da terra, do consumo dos nossos alimentos, passa pela segurança jurídica no que diz respeito à regularização fundiária, né, os conflitos agrários, porque tudo isso está junto e misturado, né? Não há como nós dissociarmos e apartarmos uma coisa da outra, né? É ledo engano se imaginar que a gente pode simplesmente destacar um assunto do outro, né? E algo interessante, doutora Maria Tereza, que eu gosto de pontuar, quando a gente, o tema, a agenda, quando se fala 2030, a gente pode pensar que está distante, né? A primeira ideia que vem na nossa cabeça é que é um futuro distante, mas não, né? Muito pelo contrário, 2030 é logo ali e vai chegar em breve, né? Fazendo uma menção a uma característica nossa, da nossa região aqui, não sei se a senhora sabe, deve saber, aqui costuma chover, em Belém especialmente, costuma chover quase todo dia, né? E o Amazônia, o caboclo da Amazônia fala, lá vem ela é a chuva,
E aqui eu posso dizer, lá vem ele, né? O ano de 2030 é logo ali. Então, nós temos que nos prepararmos para isso, né? Então, a minha indagação, o meu questionamento que eu gostaria de fazer à senhora, a partir, volto a dizer, da sua brilhante exposição, o meio ambiente, né? E aí, relacionado com o consumo de alimentos, sobretudo, produção de alimentos no campo, arroz, feijão, carne, né? O meio ambiente ele é um ativo, né? Hoje é um ativo e que precisa ser monetizado, mas essa monetização ela precisa ser com respeito, né? Com respeito a quem mora no campo, a quem vive no campo, a quem vive do campo, né? Os povos tradicionais, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos aqui na Amazônia, né? Aqui na Amazônia, o rio é a nossa rua, né? A nossa rua é o rio, é o igarapé. E quando grandes projetos que sempre houve aqui na nossa região, grandes projetos minerais, as fronteiras agrícolas e minerais que a Amazônia acabou sendo caracterizada, vem para cá e não, digamos assim, não deixa esse ativo ambiental para o homem local, para o homem e a mulher local, né? Para o nosso povo. A pergunta que eu lhe faço é, a partir de tudo isso, né? A partir dos produtos que são originários daqui, metais que são, embora aprimorados e industrializados em outros locais, mas cuja matéria-prima é extraída daqui, bois, entre aspas, piratas, que são criados aqui para frigoríficos no sul do país, e deixam um rastro de destruição, de miséria, né? E ainda assim, essas empresas muitas vezes são etiquetadas com selos verdes, selos de empresas amigas do ambiente, né? Empresas que deixam o Rio Doce amargo, azedo, ainda assim são etiquetadas com selo verde, que imprimem o desalojamento, o despejo de povos seculares, tradicionais. Então, a minha pergunta, já tentando ser objetivo agora, a partir de tudo isso, qual seria, na sua opinião, a participação ou o papel do Poder Judiciário, evidentemente, dentro de toda essa governança, né, de toda essa governança, governança que deve nortear o poder público, né? Qual seria o papel do Poder Judiciário diante dessas empresas, a partir dos objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecidos na Agenda 2030? Né? O que o Poder Judiciário poderia fazer, seja judicialmente, seja na sua atividade de fim, seja nas suas atividades meios, nas contratações, né? nas tratativas com as outras instituições, e mesmo com a iniciativa privada, com o mercado, porque o mercado é um agente importante de tudo isso. Então, a pergunta é, qual seria, na sua opinião, o papel do Poder Judiciário nessas empresas que, a despeito de terem selos verdes, impingem um custo muito alto para o povo campo, e mais especificamente aqui da nossa Amazônia, povos tradicionais, né?
Essa é basicamente a pergunta. Não sei se eu me alonguei muito e não consegui ser objetivo, mas caso contrário, a senhora pode me falar que eu tento ser mais objetivo possível. Não, tranquilo, doutor Horácio. Eu vejo o que eu percebo hoje, né? As empresas, elas de fato, às vezes têm um selo verde, quando você vai olhar com maior profundidade, nem era para ter aquele selo verde. É importante, aquelas que efetivamente têm, mas algumas têm e não deveriam ter. Eu acho que hoje essa questão da governança, ESG das empresas, a responsabilidade das empresas por sustentabilidade, né? Cada vez mais ela precisa estar presente, não só das empresas, como também do poder público. Eu vejo assim, às vezes, o Poder Judiciário ele tem uma força muito maior do que ele imagina, mas ele precisa estar unido. E quando me refiro ao Poder Judiciário, eu falo do judicial, atividade judicial, eu falo da atividade meio, né, das atividades administrativas, e falo também do extrajudicial. Por exemplo, quando eu falo de comunidades tradicionais, e nas comunidades tradicionais, né, vamos incluir aí no seu conceito aí a questão, por exemplo, dos povos indígenas, eu faço a seguinte pergunta. Estou pensando aqui em ativo que precisa ser monetizado. Estou falando aqui de crédito de carbono em terras indígenas. Como é que você faz para que as terras indígenas possam receber o crédito de carbono? Em razão da proporcionalidade, né, da área de florestas que ali eles possuem. Primeiro, o primeiro passo é regularização documental. É necessário que essa terra esteja matriculada no registro de imóveis. É importante que se cumpra o que diz o Código Florestal. As terras indígenas precisam ter cadastro ambiental rural, porque o cadastro ambiental rural ele é obrigatório para todas as terras no Brasil. É necessário que tenha o georreferenciamento, o SIGEF. E é necessário que o Serviço Florestal Brasileiro faça um inventário florestal dessas terras indígenas para saber exatamente qual é o estoque de carbono e como, então, monetizar essa questão do crédito de carbono. É uma receita, é um ativo que parece invisível, mas é uma receita que poderia melhorar em muito a qualidade de vida dos povos indígenas. Como é que as empresas poderiam melhorar? Por exemplo, as empresas elas poderiam contribuir, talvez até para custear as despesas para essa regularização documental aí das terras indígenas. O Brasil tem hoje 850 milhões de hectares, ele tem 500 milhões de hectares de florestas, e dos 500 milhões ele tem 330 milhões de hectares de florestas públicas, das quais 107 milhões de hectares são terras indígenas no Brasil. E as terras indígenas, elas interessam aos indígenas porque elas interessam à nossa tradição histórica que precede o descobrimento do Brasil, e mais do que isso. Eles são os guardiões da floresta. E nós sabemos mais do que nunca que os maiores desafios para 2030, 2050, 2100, basta estudar a questão climática para saber a tragédia que vem aí pela frente. E que a única forma de diminuir o aumento da temperatura global é manter as áreas verdes, as áreas florestais. Essas reservas florestais em terras indígenas precisam, sim, ser monetizadas com crédito de carbono, seja para a dignidade de vida dos índios que ali estão, seja para uma receita também, né, ao poder público, enfim, à União, aos estados, seja lá como for. Mas é necessário que isso seja feito através de regularização documental. Quem abre a matrícula? Registro de imóveis. Onde que eu tenho que averbar o CAR? No registro de imóveis. Onde que eu tenho que averbar o georreferenciamento? No registro de imóveis. Quem faz o inventário florestal? O Serviço Florestal Brasileiro. E por que até hoje ele só fez o inventário florestal de uma terra indígena no Brasil?
E essa semana ainda estivemos junto com o Serviço Florestal em uma das palestras por aí. Eles disseram, aliás, nem era palestra, era uma reunião que aconteceu no CNJ, eles disseram, nós temos interesse de fazer o inventário florestal das terras indígenas, mas é importante estreitar o diálogo com as terras indígenas. Então, doutor Horácio, eu já começaria por aí. Vamos ver quais são as terras indígenas aí do Pará e vamos promover esse inventário florestal, porque isso vai trazer um valor de ativo. Em relação, por exemplo, aí eu estou indo para a propriedade privada. Na propriedade privada, nós temos o quê? Áreas de APP e reserva legal. APP para proteção das nascentes, temos a área de reserva legal. Só que isso hoje, para o pequeno proprietário rural, ele não recebe nada por isso. O que ele prefere? Ele prefere, então, desmatar ou não plantar para ter agricultura ou pasto. No momento em que nós conseguirmos, com crédito de carbono, monetizar o valor da floresta, para que esse pequeno proprietário rural também receba esse valor, certamente o estímulo será outro. O selo verde seria um selo verde florestal, um selo verde climático. Só que nós ainda estamos muito distantes no Brasil, apesar do enorme potencial que tem. Só o mercado de crédito de carbono são bilhões que ele poderia estar gerando de renda para os pequenos proprietários, para os médios proprietários, para as comunidades tradicionais e para o próprio poder público. Nós sabemos que tem muita terra aí que é da União, dos estados e dos municípios. Talvez o caminho das unidades de conservação e unidades de conservação municipais ou uma parceria das unidades de conservação municipais com estados e municípios possa ser um grande ativo a ser mobilizado. Porque eu acho que não tem uma solução que não envolva investimento de recursos. Tem que ter recursos, sim. Por que as pessoas plantam soja e cuidam do soja? Porque o soja tem valor. Por que elas colocam o gado no pasto? Porque o gado tem valor, porque isso tudo aí é commodity. Agora, qual é o valor da floresta plantada? Nada. Não, tem que valorizar a floresta, sim, a floresta nativa para evitar o desmatamento. Eu vejo essa, para mim, é uma solução muito clara. E o Poder Judiciário tem sob sua responsabilidade o julgamento dos crimes ambientais, das ações civis ambientais. Hoje, nós temos perfeitas condições tecnológicas de um satélite lhe dizer por dia. O satélite passou quatro vezes por dia em um determinado lugar, viu se teve desmatamento, se não teve, se teve degradação, qual que é a coordenada georreferenciada. O registro de imóveis sabe dizer de quem é essa terra, se ela for privada. Se for pública, ela vai estar cadastrada em algum cadastro público. É a questão da integração dos dados para se chegar a um resultado, né? Notifica a pessoa e fala, por que o fogo começou na sua propriedade? Por que foi desmatado? Por que foi degradado? Qual é a compensação ambiental que você vai fazer em cima disso? Começa a haver nesse rastro de destruição, a começar pelas compras públicas. Vamos exigir em toda a cadeia daquilo que se compra no Poder Judiciário, qual é a origem desse produto. E quanto teve de emissão de gases de efeito estufa nesse produto. Se tem gado, o gado está em alguma propriedade. Como é que eu vou ter um critério mais seguro em relação a isso? Esse gado, quando eu olho para a imagem de satélite, eu sei que tem gado em área degradada. Só que aí eu tenho o problema. Eu ainda não passei para a outra etapa da solução do problema. É responder a seguinte pergunta: quem é o dono dessa propriedade? É terra pública ou é terra privada? E o judiciário consegue essa resposta. Basta ele fazer um trabalho de integração com os cartórios de registro de imóveis. Se a terra for federal, é competência federal da Polícia Federal, Polícia Judiciária. Se a terra for estadual, é competência da Polícia Civil. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. E se pode ainda pensar, dentro do PJE, em reclamação pré-processual. Qualquer pessoa do povo, de lá, tem imagem de satélite, eu vi que está desmatando, o problema está aqui, a coordenada georreferenciada está aqui, eu quero saber do judiciário a quem pertence essa terra. Faça uma reclamação pré-processual,
relatando, apresentando um relatório ao juiz, dizendo, olha, eu sou um órgão de pesquisa, eu identifiquei isso, eu vi a imagem de satélite, a coordenada está aqui, eu quero saber de quem é essa propriedade, para saber se tem ou não tem processo aqui no judiciário. Essa é a força que eu enxergo no Poder Judiciário brasileiro. Essa é a força de transformação que eu enxergo no Judiciário brasileiro. Então, mas assim, não são medidas tão simples, mas são medidas que elas precisam, a gente precisa desenhar o fluxo desse processo, né? Ó, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, tem várias estratégias possíveis. E acho que as empresas, no que diz respeito à sustentabilidade, todas elas têm compromisso com sustentabilidade ESG, tem que contribuir, tem que ajudar, principalmente a pensar nas unidades de conservação municipais. O que tem em cada município, o que está degradado, o que precisa ser reconstituído. Que tipo de unidade de conservação a gente vai fazer aqui? Qual é o plano de compensação ambiental? Hoje, toda emissão de gás de efeito estufa que consta de inventário nacional, por setor, né, eu sei quanto emite, eu consigo saber por município qual é a emissão de cada um dos municípios. Se eu sei qual é a emissão, isso está na internet, emissão de GE por município, município X. Qual que é a emissão? Onde é que está o problema? Está aqui, pronto. Vamos dialogar com o grupo para saber como é que a gente vai estancar essa emissão. Isso é fundamental. É inventário de emissão de gás de efeito estufa no município. No município. Acho que esse é o grande caminho. Um tipo de inventário, o outro tipo de inventário. Inventário florestal para medir o estoque de carbono via Serviço Florestal Brasileiro com uma metodologia bem clara. Enfim, a gente começa a falar aqui, doutor Horácio, e acaba se entusiasmando, mas eu sinceramente vejo como assim, a nossa última e grande esperança, né, em relação a toda essa temática ambiental, temática climática, eu vejo como a nossa grande esperança o Poder Judiciário brasileiro. Acredito e confio em todas as instituições, mas eu acho que o Poder Judiciário brasileiro tem um poder transformador aí muito forte. Perfeito, doutora, perfeito. Eu vou repassar novamente aqui a palavra para o doutor Horácio, só registrando aqui as interações. A Maria José Vieira de Carvalho Cunha, ela coloca assim, Ministério Público do Pará presente, aí é o Ministério Público do Pará presente aqui no evento, excelente evento, parabenizo a todos e a todas, saúde única, meio ambiente como um todo, estamos conectados, bioeconomia e sustentabilidade, acima das commodities que exploram o meio ambiente e miserabilizam os mais pobres. A Maria José também parabenizando a sua pergunta aí, doutor, dizendo que a pergunta foi muito show. E o Écio Alves do Rei Ramos disse o seguinte, boa tarde, ótima palestra. A Cristiane Cardoso também fazendo uma saudação a todos os participantes, colegas do webinário ODS 12. Aí temos mais perguntas, né, doutor? Temos sim, Rodolfo. A Evelise Rodrigues, coordenadora do Núcleo Socioambiental do TJ Pará, ela diz o seguinte, doutora Maria Tereza, primeiramente agradeço sua ilustre explanação, me sinto honrada por tê-la em nosso tribunal. Minha dúvida é quanto à resolução 400 do CNJ, que determina a implantação do plano de compensação ambiental pelos tribunais. Aí ela pergunta, como devemos começar? O caminho seria contratar empresas especializadas? Essa é a pergunta da doutora Evelise Rodrigues, coordenadora do Núcleo Socioambiental do TJ Pará. Olha, doutor Horácio, assim, a minha opinião, né? Eu acho que antes da contratação de qualquer empresa especializada, eu penso que nós deveríamos ter, como este webinário, alguns webinários focados no detalhamento desses temas. Ouvir um pouco dos especialistas no setor público, né? Depois a gente pode até conversar a respeito disso com maior vagar, mas eu ainda não contrataria especialistas, eu ainda faria uma autorreflexão interna, ouvindo alguns especialistas do poder público, tentando fazer em formato de laboratório um brainstorm daquilo que o Poder Judiciário pensa que pode efetivamente
medir e como medir, para depois contratar alguma empresa especializada, se necessário for. Eu acho até que talvez não seja. Eu começaria com um webinário como esse, né? Talvez um webinário com uma carga horária maior, focado, com um grupo direcionado a aprofundar esse conhecimento, né? Começaria fazendo 2 análises, inventário de emissão de gases de efeito estufa e inventário florestal. Se quiserem, depois o contato de pessoas que eventualmente podem contribuir, eu fico à disposição também, né, para facilitar o contato aí com as áreas dos ministérios envolvidos. Porque a gente, no CNJ, durante a gestão em que lá estive, nós semanalmente nos reunimos, segunda-feira, com vários atores de diferentes poderes e instituições ali, pensando, né? E acho, sim, esse plano de compensação ambiental que precisa ser feito até 2030 vai ser, sem dúvida alguma, um despertar de consciência para todos do Poder Judiciário. Eu acredito muito nisso. Acho que nós temos já hoje condições de pensar no aprofundamento disso com um webinário temático específico para isso. O plano de compensação ambiental. Esse é o tema do webinário, plano de compensação ambiental. O que é, como fazer, como medir. A questão é como medir. E a partir dessa medição, como fazer a compensação. Eu acho que isso é tão novo, que não tem modelo pronto. Esse é um modelo que a gente vai ter que criar. Assim como a Agenda 2030 foi nova quando entrou no Poder Judiciário e hoje está fazendo a mudança que está fazendo, né? Eu vejo da mesma forma o plano de compensação ambiental. A gente está à disposição, acho que a Kathleen também pode ajudar bastante. Nós temos hoje um grupo formado no STJ, que estuda essa questão da Agenda 2030 da sustentabilidade, talvez junto com esse grupo do STJ a gente possa apoiar aí o TJ do Pará e fazer em conjunto um trabalho de aprofundamento de estudos a respeito desse plano de compensação ambiental. Fico inteiramente à disposição. Temos a interação aqui da Monique, só pegar aqui no chat. A Monique Soares Leite colocou o seguinte: monetizar a floresta para que seu valor efetivamente seja reconhecido. Esse é um movimento necessário e alinhado com a governança ESG. Maravilhosa visão que finalmente integra todas as informações de que dispõe o poder público para melhor direcionar a política pública que se destina a viabilizar a nossa existência enquanto humanidade. Parabéns, conselheira. Trabalho brilhante da sua comissão no CNJ e nos trabalhos atualmente desenvolvidos. O doutor Horácio aí vai fazer as suas considerações. Então, doutora Maria Tereza, a Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará agradece a sua participação e se sente honrado de ter a sua presença, de ter tido a sua presença na tarde e noite de hoje, e esperamos, sinceramente, que a senhora possa retornar em breve para nos abrilhantar novamente, nos agraciar novamente com mais uma interação e mais uma aula que a senhora nos proporcionou na data de hoje. Então, por fim, nós agradecemos imensamente a sua participação e já passo a palavra ao doutor Rodolfo. Obrigado, doutor Horácio. Então, em nome de Sua Excelência, a desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Pará, e Sua Excelência, o senhor desembargador Leonardo de Noronha Tavares, diretor-geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará, o evento está encerrado. Agradecimento reiterado à doutora Maria Tereza Willi Gomes, ao doutor Horácio Miranda Lobato Neto, que foi o mediador. E lembrando que semana que vem continua a jornada Sustentabilidade e o Poder Judiciário. Na quarta-feira, dia 13, às 17 horas, teremos o terceiro webinário dentro dessa sequência, dentro dessa programação. E para aqueles que estão acompanhando, todos aqueles que estão acompanhando receberão um e-mail para o devido registro da frequência e também das horas complementares dos certificados. Uma boa noite a todos e a todas. Bem, obrigado.
Legal.